is a better life, a life of love and understanding. There is a better life than what's seen. Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Hoje eu quero trabalhar com vocês o tema da fé que vai além. O profeta Abacuque nos dá uma declaração de fé das mais impressionantes da Bíblia. Ainda que a figueira não produza frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gados nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Abacuque 3, 17 a 19. Há na Bíblia orações maravilhosas, que foram produzidas em tempos de solidão, de sofrimento, de dor ou de angústia, e revelam uma esperança incrível que está baseada apenas na fé em um Deus que podia fazer mais do que eles esperavam. Podemos ver isso em Abraão, Jacó, José, Moisés, Débora, Ana, Davi e em tantos outros heróis da fé. E no texto que acabamos de ler, da oração de Abacuque, ele vivia um momento difícil. Os caldeus, Babilônia, que é o atual Iraque, estavam invadindo a terra de Judá, de onde derivam os judeus. E eles não tinham força para resistir. Nabucodonosor II, o grande rei dos caldeus, era conhecido pelas suas vitórias e também pela destruição que deixava em suas conquistas. A situação era realmente terrível, e se não bastasse, os judeus estavam longe do Senhor, vivendo por suas próprias concepções, adorando ídolos de pedra e madeira, praticando feitiçarias e vivendo longe do propósito para o qual Deus os tinha criado. O que Deus iria fazer? Usar os babilônios como uma vara de correção. Mas Abacuque olha para toda esta perspectiva e diz: mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Muitas vezes estamos passando por momentos difíceis em nossas vidas, que não sabemos explicar por que acontecem. Sentimos que as pessoas ao nosso redor parecem não dar atenção devida. Existe uma indiferença gritante que incomoda. O que está acontecendo? Esta é a pergunta mais comum em tempos de crise. O emprego já não existe, o dinheiro sumiu, a família desmorona, o carro não anda, a saúde está em baixa. O que fazer? Louvar a Deus? Como posso louvá-lo nessa condição? É aqui que a fé deve operar. Não podemos pensar em fé como um crer simplesmente. Fé não é um artigo de R$ 1,99 que você compra e depois coloca de lado. A verdadeira fé é provada no fogo das provações, é demonstrada nos momentos mais difíceis e inexplicáveis da nossa existência. A fé não é puramente racional, pois vai exigir muitas vezes que façamos aquilo que a nossa razão vai dizer: isso é um absurdo. Abacuque não tinha motivos para agradecer, e muito menos para louvar. A nação caindo aos pedaços, corrupção moral e espiritual, crise financeira, guerra. Por que louvar a Deus? Por duas razões. A primeira, porque Ele é o meu Salvador. O mundo podia cair sobre a cabeça do profeta. Ele cria que Deus era o seu Salvador. Deus está sempre pronto para nos salvar. Não há nada que Ele não possa fazer por cada um de nós. Basta colocar nele a nossa confiança. Quantas vezes Deus não nos livrou? De quantos perigos ocultos que não sabemos? A Bíblia diz: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?
O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando vivemos nessa esperança, podemos passar pelo vale da sombra da morte, e ainda assim não sentiremos medo, porque sabemos que Deus nos salva e nos ampara com o seu poder. Mas eu posso louvar a Deus também, porque Ele é a minha força. Se quisermos viver bem nessa vida, então devemos nos submeter à nossa força, a força de Deus somente. O Senhor, e somente Ele, pode nos guiar com segurança, e somente Ele pode nos ajudar nos momentos de aflição. O nosso sofrimento é causado muitas vezes porque insistimos em andar segundo a nossa própria tosca visão de vida. Nós somos comparados na Bíblia como ovelhas desgarradas. Por quê? Porque da mesma forma que as ovelhas, a humanidade sozinha se perde. E da mesma forma que uma ovelha precisa de um pastor que a guie e lhe mostre o melhor caminho, nós só podemos viver melhor se deixarmos Deus nos guiar com o seu poder. Por isso, Paulo podia dizer: posso todas as coisas, pois a força dele estava em Deus. Infelizmente, muitas pessoas interpretam errado esse texto, achando que são superpoderosos. Enfatizam o poder e não o agente do poder. Se não for Deus a nossa força, a nossa vida não terá sentido e não teremos força alguma para resistir. Por isso, meu amado, desenvolva uma fé que vá além de suas perspectivas e expectativas. Uma fé que vislumbra o sol entre as nuvens, que consegue enxergar a vitória quando não há nenhuma perspectiva por perto. Entenda que por meio de provas e desafios, Deus deseja transformar você em um herói da fé. Que Deus te abençoe e você tenha um ótimo dia.